Reverendíssimo Frei Tato, figura carmelitana, da qual saúdo os demais padres aqui presentes, nossa querida priora Elizabeth, da qual cumprimento os demais irmãos neste sodalício, caríssimos irmãos e irmãs, convido a todos que tenham a bondade de se sentar-se por alguns instantes, onde faremos uma reflexão proposta para este 8º dia do solene novenário de Nossa Senhora do Carmo. A espiritualidade carmelitana possui uma característica que distingue entre todas as escolas da vida espiritual. Ela nunca se separa a contemplação da eternidade. O verdadeiro carmelita vive com os pés no chão, mas com o coração continuamente voltado para o céu. Sua essência inteira é iluminada pela lembrança das últimas realidades. A morte, o juízo, a eternidade e a visão beatífica da face de Deus. Providencialmente, o Decor Carmeli, este precioso manual que durante gerações formou a alma dos terceiros carmelitas, conduz-nos hoje a uma das mais belas e mais consoladoras súplicas dirigidas à Santíssima Virgem. Gloriosa Virgem do Carmo, meu amparo na vida e mais ainda na hora da morte. Perceberam a profundidade desta invocação? O autor, ele não pede primeiramente saúde, prosperidade, longos anos de vida. Ele pede algo infinitamente maior. Pede a graça de morrer bem. E por que isso? Porque São João da Cruz, grande doutor místico do Carmelo, escreveu uma frase que deveria ecoar diariamente em nossas consciências. Ao entardecer da vida, seremos julgados sobre o amor. Não seremos julgados pelo prestígio que possuímos ou até mesmo achamos possuir nesta vida, nem pelos títulos que acumulamos, nem pelos aplausos que recebemos, nem pelas riquezas que acumulamos. Seremos julgados pela medida em que permitimos que Deus amasse em nós. Os santos sempre viveram e ensinaram que a morte não é um acontecimento isolado. Ela é o coroamento de toda uma vida. São Bernardo de Claraval afirma que uma boa morte é fruto de uma boa vida. Não existe improviso diante da eternidade. Quem deseja morrer santamente precisa aprender a viver santamente. Por isso, a tradição do Carmelo sempre recomendou o exame diário de consciência. Antes de repousar, o verdadeiro filho de Maria pergunta a si mesmo: se esta fosse a última noite da minha vida, eu estaria preparado para me encontrar com Deus? Não se trata de um exercício de medo, mas sim de amor. Quem ama deseja estar pronto para o encontro com a pessoa amada. Quantos projetos fazemos para esta vida? Planejamos viagens, estudo, trabalho, relacionamentos, aposentadoria. Entretanto, quantos planejam seriamente a única viagem da qual ninguém voltará? A passagem desta vida para a eternidade. A prudência cristã consiste justamente em viver de tal modo que a morte nunca nos surpreenda despreparados.
A tradição espiritual da Igreja sempre considerou a hora da morte como o combate decisivo da existência espiritual. Santo Afonso Maria de Ligório afirmava que toda a eternidade depende daquele instante. Não porque Deus deixa de ser misericordioso, mas porque naquele momento a alma fixa definitivamente a sua escolha. Por isso, a Igreja sempre ensinou seus filhos a preparar a morte durante toda a vida. A morte do justo não começa no leito, ela começa no confessionário, começa na Eucaristia, começa na oração cotidiana, começa nas pequenas renúncias oferecidas por amor. Quem vive unido a Deus aprende pouco a pouco a morrer para o pecado antes de morrer para este mundo. Há uma prática que os grandes mestres da vida espiritual jamais se cansaram de recomendar: a confissão frequente. Santa Teresa de Jesus insistia que uma alma humilde não teme aproximar-se do confessionário, mas, pelo contrário, encontra nele um novo começo. A pior ilusão do demônio consiste em fazer-nos acreditar que ainda haverá tempo para a conversão. Quantos imaginam que se reconciliarão com Deus mais tarde? Mas a Sagrada Escritura nos recorda: não sabeis nem o dia, nem a hora. Quem vive reconciliado com Deus não teme a morte. Pelo contrário, espera com a serenidade dos justos. E é precisamente aqui que resplandece a incomparável maternidade de Nossa Senhora do Carmo. O Decor Carmeli recorda a antiga confiança dos filhos do Carmelo. A Santíssima Virgem prometeu assistir de modo especial àqueles que, vivendo autenticamente a espiritualidade do escapulário, perseverassem na amizade com Deus. A Santíssima Virgem apareceu a São Simão Stock, superior-geral da Ordem, no ano de 1251, trazendo nas mãos o Santo Escapulário e dirigindo-lhe palavras que atravessaram os séculos, inflamando de esperança os corações dos seus filhos. Recebe, caríssimo filho, este escapulário da tua ordem. Ele será o sinal da minha confraternidade, privilégio para ti e para todos os carmelitas. Quem morrer revestido com ele, perseverando na graça de Deus, será preservado da condenação eterna. Essas palavras jamais foram compreendidas pela Igreja como uma autorização para viver relaxadamente, confiando numa salvação automática. Pelo contrário, elas constituem um fortíssimo convite à conversão. Anos mais tarde, outra venerável tradição carmelitana narra que o Papa João XXII, após uma visão da Santíssima Virgem, divulgou aquilo que ficou conhecido como privilégio sabatino. Segundo narra essa antiga tradição, Nossa Senhora prometeu assistir de modo especial seus filhos que viverem fielmente a espiritualidade do escapulário, socorrendo-os também após a morte, segundo os desígnios da misericórdia divina. Ao longo dos séculos, a Igreja acolheu esta devoção, recomendando que fosse estendida sempre em seu verdadeiro sentido. Maria socorre aqueles que realmente procuram viver unidos ao seu divino Filho. Por isso, a tradição espiritual do Carmelo sempre recorda as disposições ordinariamente exigidas para viver autenticamente esta consagração mariana. Em primeiro lugar,
receber legitimamente a imposição do santo escapulário por um sacerdote ou diácono. E segundo, usá-lo devotamente durante toda a vida como um sinal de pertença à Virgem do Carmo. Terceiro, guardar a castidade conforme o próprio estado de vida. Quarto, cumprir a prática de piedade determinada pela igreja ou pelo sacerdote, seja ela a recitação diária do ofício parvo ou outra obra legitimamente substitutiva. Percebemos a delicadeza da pedagogia materna de Maria. Ela não promete um caminho fácil, ela promete um caminho seguro. Ela não dispensa a conversão, mas ela ajuda-nos a perseverar nela. Nossa Senhora não veio em momento algum abolir o Evangelho, mas veio nos ensiná-lo a vivê-lo com autenticidade. Ela não elimina a necessidade da confissão, mas conduz-nos ao confessionário. Não substitui a graça de Cristo, ela nos leva até seu divino Filho. O santo escapulário é, portanto, muito mais do que duas pequenas peças de lã unidas por cordões. É uma veste espiritual, é uma lembrança permanente de que pertencemos àquela que jamais abandona seus filhos. Que consolação extraordinária pensar que a melhor de todas as mães, aquela que Deus escolheu para ser a mãe do seu filho e também nossa mãe, quis deixar aos seus filhos do Carmelo um sinal visível de proteção. Mas justamente porque este dom é tão precioso, também é grande a responsabilidade de quem o recebe. Não basta receber a imposição do escapulário, é preciso honrá-lo, é preciso viver aquilo que ele significa. É preciso permanecer fiel aos compromissos nele assumidos. É preciso combater diariamente o pecado, recorrer frequentemente aos sacramentos, cultivar a oração e conservar uma vida de amizade com Deus. Então compreenderemos plenamente a súplica do Decor Carmelli. Que Maria esteja ao nosso lado na derradeira hora, infundindo em nossa alma uma profunda contrição, consolando-nos na última agonia e conduzindo-nos com segurança para o encontro com Cristo. Importa observar que esta promessa jamais foi compreendida pela Igreja como uma garantia automática de salvação. O escapulário nunca foi um talismã, nunca foi um objeto mágico. Ele é uma aliança, é um hábito em miniatura, é um sinal visível de uma consagração interior. Quem veste o escapulário compromete-se a revestir-se diariamente das virtudes da Virgem Maria. Assim como ensinava São Simão Stock, a quem a tradição atribui a entrega do santo escapulário. Recebe, amado filho, esse escapulário como sinal da minha confraternidade. Não é apenas um sinal de proteção, é um convite permanente à santidade. Vestir o escapulário e continuar vivendo como se Deus não existisse seria uma dolorosa contradição. O escapulário recorda-nos diariamente que pertencemos à Virgem Maria, que quem pertence à Virgem Maria procura imitar a sua castidade, a sua pureza, a sua humildade, o seu silêncio, a sua obediência e a sua confiança absoluta na providência divina. São Luís Maria Grignon de Montfort ensinava que a verdadeira devoção a Nossa Senhora é interior, constante, santa e transformadora. Ela muda a vida, ela faz nascer uma alma nova. O
trecho do Decor Carmelli faz um pedido profundamente teológico: infundir-me uma grande dor dos meus pecados. Que extraordinária súplica! Nós vivemos numa época em que muitos perderam até mesmo a noção do pecado. Mas os santos choravam por uma única falta venial deliberada. Santa Teresa de Jesus dizia: o maior mal desta vida é ofender a Deus. A verdadeira contrição não nasce do medo do inferno, nasce do amor. Quem ama sofre por ter entristecido o amado. E é por isso que São João da Cruz afirma: onde não há amor, põe amor e colherás amor. A Santíssima Virgem obtém para seus filhos exatamente essa graça. Ela não apenas consola, ela converte. Ela não apenas protege, mas ela conduz ao verdadeiro arrependimento. Os santos distinguiam o medo servil do santo temor de Deus. O medo servil teme o castigo. O temor filial teme perder o amor do Pai. Quanto mais uma alma progride na santidade, mais cresce nela esse temor amoroso de jamais afastar-se de Deus. É este temor que o Decor Carmelli pede quando suplica por uma verdadeira penitência na última hora. E o Decor Carmelli continua: um vivo desejo de ver a Deus e possuí-lo na glória eterna. Eis a finalidade da vida cristã. Depois de conhecer a Deus, amá-lo e finalmente um dia possuí-lo eternamente no céu. Não basta evitar o inferno, é preciso desejar ardentemente o céu. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: eu não morro, entro na vida. Que diferença entre a visão católica e a visão do mundo. O mundo fala constantemente da morte. Os santos falavam da vida, porque para eles a morte era apenas a última porta antes do abraço definitivo de Deus. Santa Teresa d'Ávila repetia frequentemente: tudo passa, Deus não muda. Tudo aquilo que hoje nos preocupa desaparecerá. As casas, os bens, os títulos, as enfermidades, as alegrias e as lágrimas desta terra terão fim. Somente Deus permanecerá para sempre. Por isso, o coração do carmelita aprende a desapegar-se das coisas passageiras para fixar-se nas coisas eternas. Havia uma senhora terciária carmelita, já muito idosa, que conservava seu escapulário com um extraordinário respeito. Quando lhe perguntaram por que o beijava todos os dias, ela respondeu serenamente: porque um dia será esta mesma mãe que segurará minha mão para atravessar a última ponte. Que resposta admirável! Ela compreendia perfeitamente o espírito do Carmelo. O escapulário não era um amuleto, era um lembrete diário de que jamais caminhava sozinha. A Virgem Santíssima a acompanhava na vida. A Virgem Santíssima a acompanharia na morte. A Virgem Santíssima a apresentaria a Nosso Senhor. E permitamos-nos contemplar, ainda que por um instante, uma cena que enche a alma de esperança. Depois de uma vida inteira procurando o amor a Deus,
levantando-se após cada queda, permanecendo fiel ao Santo Escapulário e procurando viver segundo o Evangelho, chega finalmente o momento do encontro definitivo. A alma deixa este mundo e encontra aquela mesma mãe cujo escapulário trouxe sobre o peito durante tantos anos. Com um sorriso que nenhuma linguagem humana consegue descrever, ela acolhe seu filho e com uma ternura incomparável pode dizer: meu filho, permaneceste fiel, lutaste o bom combate, conservaste a fé. Agora vem, meu filho, que o meu filho e teu Senhor te espera. Que olhar, que doçura, que consolação, que esperança. Há uma antiga máxima espiritual que resume toda esta reflexão. Vive cada dia como desejarias ter vivido quando chegar a tua última hora. Se hoje fosse o último dia de nossa vida, haveria alguém a quem precisaríamos perdoar? Algum pecado a confessar? Alguma restituição a fazer? Alguma oração há muito abandonada? Algum orgulho a vencer? Alguma ambição a abandonar? Algum defeito a ser corrigido? Não esperemos amanhã. A santidade começa hoje. Que todos nós possamos viver de tal modo que um dia possamos experimentar essa alegria indizível. Sermos recebidos pela mão da Virgem do Carmo para contemplarmos eternamente a face gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos numa sociedade que procura esconder a morte. Os cemitérios ficam cada vez mais distantes e descaracterizados. As conversas sobre a eternidade tornam-se cada vez mais raras. O homem moderno faz de tudo para esquecer que um dia comparecerá diante de Deus. O Carmelo, por sua vez, faz exatamente e extremamente o contrário. Ele nos ensina a viver cada dia como preparação serena para o encontro definitivo com nosso Senhor. Não com medo, mas com esperança. Não com desespero, mas com uma confiança filial. Que Nossa Senhora do Carmo obtenha para nós 3 graças preciosíssimas. Primeiro, a graça da perseverança diária na graça santificante. Segundo, uma verdadeira contrição por todos os nossos pecados. E terceiro, um ardente desejo da pátria celeste. E quando chegar a nossa última hora, aquela hora desconhecida dos homens, mas conhecida desde sempre por Deus, possamos experimentar aquilo que tantos santos, principalmente carmelitas, experimentaram: sentir a presença materna da Virgem Santíssima inclinando-se sobre o nosso leito, confortando a nossa alma e conduzindo-nos pela mão até o seu divino Filho. Que então possamos ouvir aquelas palavras pelas quais vale a pena viver toda uma existência. Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos foi preparado desde a criação do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.